Esquemas de corrupção nesse governo. O governo é um governo da gastança, o governo Lula. É um governo da vingança. Isso não tem como dar certo. São 4 milhões a expectativa aí de aposentados que foram lesados, ou seja, contribuíram a vida inteira, né? E a maioria um salário pequeno, salário mínimo, né? E você ter esse tipo de roubo, porque o escândalo está sendo chamado de aposentão. Fala pessoal, quero deixar essa entrevista aqui com o senador Eduardo Girão, que vai falar do rombo do INSS ao vivo aqui na CNN. A entrevista está muito boa, aqui ele vai falar sobre essa CPMI que estão instalando na Câmara dos Deputados para investigar o roubo que ele disse que está sendo maior do que o Petrolão e o Mensalão, e nós sabemos quem são os responsáveis. Quero deixar esse vídeo aqui completo para vocês conferir. Antes, se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha e vamos assistir esse conteúdo agora. O governo é um governo da gastança, o governo Lula. É um governo da vingança. Isso não tem como dar certo. Tudo que você planta, você colhe. É a lei da semeadura, da causa e efeito. E a gente está vendo agora, no terceiro ano do governo Lula, acontecer algo que a gente já suspeitava quando você tem o exemplo não vindo de cima, ou seja, um presidente da República que foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, por vários juízes, né? Não foram poucos, e as penas sempre aumentadas. Você ter tantas delações no Brasil com Petrolão, Mensalão, e esse do aposentão parece ser algo muito maior, né? E tirando daquele que é o menos favorecido, o mais pobre. Veja bem, o governo Lula, eu já participei, né, durante esse governo da CPMI do dia 8 de janeiro, que foi conjunta, Senado e Câmara dos Deputados. O governo resolveu blindar, ocupou com deputados e senadores da base, tendo a maioria, ou seja, muitos requerimentos a gente não conseguiu aprovar para buscar a verdade, mas sempre tem algum vacilo, sempre foge do controle deles. A CPMI, eu acredito que vai ganhar força e é muito importante. Por quê? Porque ela tem uma instalação praticamente imediata. Basta o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que resolveu mais uma vez, eu nunca vi isso, eu estou no Senado há 7 anos, eu nunca vi um presidente viajar tanto com o chefe do Executivo como com o chefe do STF, né, viagens por cima de viagens, agora com Lula novamente, China e Rússia. Eu acho que isso é ruim, porque apequena o Senado Federal. O Senado Federal ele tinha que ser independente, tinha que ser autônomo, mas parece um puxadinho dos outros poderes da República, mas ali tem senador que vai bater água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e a verdade não tem como segurar. Quando chega, ela vem com força e nós estamos para cumprir o nosso dever com muita responsabilidade pela nação. Eu vou começar perguntando ao senhor sobre um pedido de convocação do ministro da Previdência Social. O senhor está apresentando esse pedido? O senhor acredita que Volney Queiroz deve esclarecimentos ao Congresso Nacional? Olha, em primeiro lugar, eu que tenho que agradecer o convite da CNN para esse momento delicado que vive a nossa nação, né? Começando aí a pipocar uma tragédia anunciada, na grande verdade é essa, né? Esquemas de corrupção nesse governo, e é fundamental que a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle está deliberando agora, inclusive tem um requerimento meu lá, que falei com o presidente, ele colocou junto, do Sérgio Moro também, senador Sérgio Moro, para a convocação imediata do novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, que, ao que tudo indica, né, pelas informações que nós temos, sabia de tudo, estava informado, participou de reuniões com setores que participaram do esquema, com essas entidades, e efetivamente a gente não pode, ele deve esclarecimentos ao Parlamento brasileiro, e nós esperamos o quanto antes a visita dele ao Senado Federal, porque nós temos muitas perguntas a fazer. São 4 milhões a expectativa aí de aposentados que foram lesados, ou seja, contribuíram a vida inteira, né? E a maioria um salário pequeno, salário mínimo, né? E você ter esse tipo de roubo, porque o escândalo está sendo chamado de aposentão. Antes se pensava que era apenas descontos, na ordem de 6,3 bilhões, B de bola. Agora já estamos vendo aí que pode passar de 90 com os consignados. Pedro Venceslau.
Senador, essas associações e sindicatos que fazem o desconto em folha dos aposentados são ligados a vários partidos, têm um perfil político ecumênico. E eu queria saber como é que o senhor rebate o argumento dos governistas de que esse esquema de desconto em folha dos aposentados começou em gestões anteriores, ganhou corpo na gestão de Jair Bolsonaro e foi investigado pela Polícia Federal no governo Lula. Vamos lá, em primeiro lugar, a Polícia Federal ela não é um aparato do governo Lula, né? Então, desde aquela época, em 2019, eles já não estavam querendo essa fiscalização forte. E agora, no governo Lula, eles abriram a porteira de vez e a gente está vendo o estrago que o Brasil vai pagar, né? O brasileiro vai pagar, isso sempre cai, infelizmente, na conta dos mais pobres. Esse governo tenta, de alguma forma, cooptar, mas a gente percebe que ela tem um nível de servidores aí que fazem um trabalho muito importante para o Brasil. Então, a Polícia Federal tem que fazer isso mesmo. Entra governo e sai governo, ela tem que investigar. Agora, vamos combinar, né, Venceslau? A gente sabe que essas entidades, né, inclusive essa do irmão do Lula, né, entidades que contrataram recentemente o filho do ministro da Justiça do Brasil, o Lewandowski. Então, o pudor, eu vejo que foi perdido completamente, né? A gente está vendo lideranças do governo que tiveram, no passado, algo suspeito com relação a dinheiro na cueca, né? A gente tem hoje no Brasil essas pessoas, como dizia o presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, há pouco tempo atrás, dizia que estão voltando à cena do crime. E o brasileiro não tolera isso. O brasileiro é um povo trabalhador, é um povo honrado, né, de princípio, de valores, e está envergonhado com tudo isso. E você já começa a ver uma debandada do governo, o próprio PDT, com a informação de primeira mão que a CNN deu agora há pouco, mostra que esse governo está enfraquecido. Então, se vão querer blindar a CPMI, que eu acho que é ela que vai acontecer pela instalação imediata, não vão conseguir, porque a verdade tem que vir, independente de governo. Embora a gente sabe que o grande rombo desse esquema, dessa fraude, do roubo dos aposentados, aconteceu agora no governo Lula, de 2023 para cá, foi com grande volume aconteceu. Eu estive, Venceslau, votando em 2019 uma legislação, na verdade uma MP que virou uma lei, que foi para endurecer, para fazer um controle no governo anterior, do governo do Bolsonaro, tinha essa perspectiva de fazer um endurecimento no controle, né? Checagem, de tanto em tanto tempo. Eu votei a favor. Você sabe quantos votos foram contra? 15. Pergunta quem foi a maioria dos votos contra. Do PT. O senhor defende que essa investigação seja desde o governo Bolsonaro até o governo Lula ou apenas no governo Lula? E claro, como o senhor explicou, houve realmente um aumento vertiginoso no atual mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil tem que ser passado a limpo. Nós temos que investigar tudo, né? Por que temer? Né? Claro que a gente viu ali, e temos que reconhecer, as estatais do Brasil nunca deram tanto dinheiro, né? Agora, no governo Lula, nunca deram tanto prejuízo numa série histórica de 20 anos. Então, eu acho que quem não deve, não teme, a gente tem que analisar, passar o Brasil a limpo novamente, porque já deu, né? O nosso país é para estar no topo do mundo, a gente sabe disso. Pelo agronegócio, pelo povo trabalhador que nós temos, a maior nação católica do mundo, espírita do mundo, a segunda evangélica chegando na primeira, todo mundo se relaciona bem, né? Nós temos tudo para estar no topo do mundo, mas patinamos pela corrupção que virou uma metástase nesse governo Lula. Quando o bicho pega, Juliana, o presidente Davi sai, né? Essa é a realidade que a gente tem hoje. Está lá com o governo, está lá com o presidente da República. Então, a gente tem que esperar ele voltar. Nos bastidores, até o nome do programa, nós estamos trabalhando forte no sentido de conscientizar. Eu acredito, assim como a anistia, né, eu acredito que essa questão independe de ser de esquerda, de direita, contra governo, a favor de governo. Isso é uma causa de humanidade. A população está escandalizada com essa fraude do INSS, que vai ter gente se manifestando também, e a rua é livre, pode se manifestar sobre o que quiser a população, que está deixando indignada. Então, o importante é as pessoas não silenciarem, né? A gente vive um momento também do Brasil onde muitas vezes tem uma intimidação, uma perseguição a quem é de direita e quem é principalmente conservador. A gente vê isso acontecer. Temos parlamentares sem redes sociais, sem passaporte. Isso não é democracia. Mas o brasileiro está vendo isso, está se conscientizando e, como a minha avó dizia, no interior do Ceará, ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. O brasileiro está sofrendo já no bolso
a irresponsabilidade desse governo Lula. Eu fui visitar essas pessoas na Papuda, né, e vi pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia, que entraram dentro do Senado, do Palácio do Planalto, do próprio STF, para se proteger de bombas, chamadas muitas vezes pela polícia, né? Pessoas que não quebraram nada. Quem quebrou, ninguém conseguiu identificar, se evadiu estranhamente, né? Então essas pessoas estavam fazendo um protesto. Quem quebrou deve pagar de forma exemplar, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Mas não é isso que a gente está vendo do STF. A gente está vendo uma sanha muito grande aí de revanche, né, e rasgando a Carta Magna do Brasil. Essas pessoas não cometeram crime, essas pessoas precisam, no meu modo de entender, não de penas mais baixas, precisam de anistia ampla, geral e irrestrita, e eu acredito que a população já entendeu isso, está crescendo esse entendimento. O ministro na época, que hoje é ministro do STF, ministro do governo Lula na época, Flávio Dino, as imagens ele não entregou para a CPMI, que aprovou que as imagens. Então, a gente recebeu ali testemunha que viu pelotões parados em frente ao Ministério da Justiça, que poderia ter segurado, segundo especialistas em segurança, tranquilamente aquela multidão que estava ali. O caso da Débora do Batom é apenas a ponta do iceberg, é um caso que chocou o Brasil, com 2 filhas pequenas, mas temos outros idosos que ainda estão agora, enquanto a gente está conversando aqui, nesse bate-papo, estão presos. Idosas, idosos, pessoas com filhos pequenos, né? E a gente precisa dar ampla defesa contra o contraditório para essas pessoas que não tiveram dupla jurisdição, ou seja, totalmente diferente daquela turma da esquerda que assaltou banco, que sequestrou embaixador no passado recente do Brasil, né? E que teve anistia. Por que essas pessoas não podem ter anistia? Então, eu acredito que o Davi Alcolumbre não falou, e pelo menos comigo e com grandes lideranças ali, ele não combinou isso, está falando da cabeça dele, e nós não aceitamos, porque isso não é justo. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, tem uma aula gratuita no primeiro link, no comentário fixado e aqui na descrição. Assista aquela aula que tem um passo a passo e você pode aprender a fazer renda na sua casa usando apenas o seu celular. Veja só esses resultados. E você pode ter também, desde que você estude o método, aplique e com certeza você vai colher os frutos do seu trabalho. Não é jogo, aposta, tigrinho, essas coisas que falam por aí não. Não, nada disso. Aqui é um trabalho na internet. Fazendo conteúdo, criando conteúdo aqui no YouTube da maneira certa e você vai ser remunerado pelo YouTube através desses anúncios que passa nos canais. Uma parte fica para o YouTube e outra fica para você. Agora você precisa fazer certo, então eu estou divulgando esse link, tá lá no primeiro comentário. Assista aquela aula que ali você vai entender o passo a passo. Aquela aula é totalmente gratuita, ali é para você entender como funciona. Se fizer sentido para você, você aplica para você, tá ok? Pessoal, quis trazer essa entrevista com o senador Eduardo Girão, que é um dos melhores senadores que tem ali dentro do Senado Federal. Infelizmente, uma grande parte, o centro e a esquerda, está tudo vendido, né? A esquerda já é com o Lula já, e o centro é aquela coisa, se tiver dinheiro no bolso, se tiver vantagem, se tiver cargo público, eles vão com o governo federal. Mas depois dessa bomba do INSS, que estourou no colo do Lula, que eles, né, a esquerda e o Lula estão dizendo que é responsabilidade de Bolsonaro. Mas a pergunta é, se é responsabilidade de Bolsonaro, por que vocês então não querem aprovar a CPMI? Se a culpa é de Bolsonaro, então aprova para investigar e botar outro crime nas costas dele. Agora, se não querem investigar, é porque alguma coisa tem e se cavar vão achar, tenho certeza. A esquerda não está com medo nem à toa não. Eles já estão dizendo, não, nós já resolvemos o problema. Já demitimos o presidente do INSS e o Carlos Lupe já pediu demissão. Para eles já está resolvido já. Oxe, e não querem descobrir a fundo não, o que está por trás? Então, a CPMI ela vai servir para aprofundar, para investigar, para trazer pessoas para as coletivas na Câmara dos Deputados. E a esquerda, o medo da esquerda é essa aprovação. Tomara que os deputados
não dê um passo atrás com relação a isso. Porque, infelizmente, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, infelizmente, eles estão, sei lá, parece que a gente fala assim de corrupção, mas a gente não pode isentar esses dois presidentes. Porque enquanto está acontecendo um escândalo desse, tá lá eles viajando lá com o Lula na Rússia, depois vão para a China, né? Olha o exemplo de democracia do Lula, tá lá na Rússia com o Putin e todos aqueles, não posso nem dizer que é presidente, mas posso dizer que são tá lá, tudo junto. E aí os jornalistas daqui passam para e dizem, não, como é que um democrata está lá? Não, Lula não é democrata. Não tem nada de democracia com Lula. Então tá lá nessa viagem vergonhosa e o presidente da Câmara e o presidente do Senado tá lá. Para mim, infelizmente, é um retrocesso. Tanto o Hugo Mota como o Davi Alcolumbre como presidente. Infelizmente, o PL, que é o partido de Bolsonaro, votou no Alcolumbre, que o Alcolumbre é oposição a Bolsonaro. Não é porque nós precisamos, senão... E não tem firmeza, não. É melhor perder com honra do que ganhar dessa forma. Daí, desonrado. Então, as pautas importantes para o Brasil, ele não vai colocar. Tá lá, servindo de capacho pro Lula. E o Hugo Mota também. O PL todo votou com o Hugo Mota porque ele vai aprovar a anistia. Cadê? Tá ali. Vai, fica enrolando e lá no fundo não quer fazer isso. Então, infelizmente, esses dois presidentes estão sendo um retrocesso para o Brasil. E pode acontecer que eles não assinem, porque o presidente do Senado e da Câmara, né, eles precisam dar o aval para que abra essa CPI, essa CPMI. E se acontecer deles não dar esse aval, e aí? Eu vou dizer, é um passo atrás. O Brasil, eu não sei não, tem coisas que a gente fica olhando no dia a dia assim, do que acontece na política, chega a dar raiva, sinceramente. Os caras veem a corrupção, vê que o povo brasileiro está sofrendo com esses miseráveis, mas não tá nem aí, né? O presidente do Senado não tá nem aí. E uma grande parte também dos senadores não estão nem aí. Eles querem saber que tem dinheiro todo mês no bolso deles. Eles querem saber da emenda parlamentar. Eles querem saber que tem um cargo no governo. Tá? Como é que o Brasil vai avançar, vai pra frente desse jeito? Então, infelizmente, aí eu posso agradecer a Deus e a poucos senadores, como o Eduardo Girão, independente. Ele disse logo aí na reportagem, não é para investigar só o Lula. Não, ele disse não, é para investigar tudo. Tudo. E lá de Dilma, de Temer, Bolsonaro, Lula, tudo. Para nós, porque quem não deve não teme. Mas quem deve tem que pagar. É assim que tem que ser. Então o Eduardo Girão para mim é um exemplo. Um bom senador. Tomara que ele consiga a reeleição. Não sei se ele vai disputar o governo do seu estado, mas tomara que ele ganhe a reeleição para o Senado, porque esse sim representa o povo brasileiro. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, deixa aquele like, curte, comenta, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.